boa viagem. Eu venho aí de volta. E nessa viagem, o velho vai continuar a história do Zé Rigó. Então vamos lá levar essas bebidas aqui. Como nós vimos na viagem passada, o médium tinha aceitado fazer o tratamento do braço do cientista, mas ele disse que não ia fazer o tratamento do olho, porque o olho do cientista não tinha nada de errado. Cadê a saída da empresa? Então, o médium começou o procedimento, mas antes disso, orientou o cientista que não olhasse para o que estava sendo feito. E assim foi. Ele desviou o olhar para a equipe e ia aproveitando para orientar os trabalhos de fotografia. Dizem que em menos de 30 segundos, o médium colocou na mão do cientista o tumor que ele tirou do braço do homem e o canivete velho que ele usou no procedimento. Prepare-se para virar à direita. Esse canivete ele tinha pego À direita. dos presentes, dos pacientes presentes na sala, quando ele pediu o instrumento. Vamos olhar para cá, não vem ninguém, né? Então vamos seguindo. Vamos tocando com as bebidas aqui, até Criciúma, aqui de Tubarão. O cientista olhou para o braço e tinha só um corte e uma gotinha de sangue, um cortezinho pequeno. E a saliência do tumor tinha sumido. Eita, lombada grande, vamos devagar. Essa lombada é muito alta. Prepare-se para virar à direita. Agora, o cientista, ele era a prova do experimento e ainda ia poder avaliar a cura. Lembrando que o procedimento foi feito num ambiente que não era esterilizado, com um canivete velho que também devia ser contaminado e tinha tudo para infeccionar, porque ele não tinha tomado nenhum antibiótico. E ele resolveu que ia ser assim, que ele não ia tomar antibiótico, que ia ficar de olho para ver se ia dar problema. Vamos saindo aqui para BR. O velho vai ter que mudar de faixa, vocês me dão licença. Os cientistas perguntaram para o médium se mais algum médico tinha feito essa proposta de participar da experiência. E o médium disse que não, que poucas pessoas se interessavam por isso e que alguns não tinham nem a coragem de enfrentar o Conselho de Medicina, que era contra esse trabalho, além de ter que enfrentar a Igreja Católica, que também era contra ele. Para o Arigó, isso era uma grande decepção, porque ele era um católico fervoroso e um devoto de Jesus Cristo. Eita, que esse morrinho aqui é pesado, o caminhão sofre. Arigó dizia que por causa dessa perseguição, ele estava proibido de fazer cirurgias grandes, que tinha aquelas que ele tinha feito no passado, na frente de todo o público, e foi filmado, inclusive. Um túnel, eu não lembrava desse túnel de Criciúma para Tubarão.
de Tubarão para Criciúma. Mas ele dizia que se alguém aparecesse precisando, ele ia fazer, só que de forma privada. Mas mesmo assim ele ia correr o risco de ser preso para ajudar alguém. O médico cientista perguntou se o médium se importaria que ele voltasse com uma equipe maior para fazer uma pesquisa bem mais completa. E o médium disse que não se importaria não, desde que a pesquisa fosse feita do jeito certo. O médium contou os problemas que tinha com a justiça. Dizia que muitos dos seus pacientes trabalhavam para o governo. Eram juízes, promotores, advogados, legisladores. E eles até eram solidários a ele, mas eles não podiam ajudar, porque não podiam ir contra o Código Penal. Tinha também muitos médicos que fizeram tratamento com ele, mas que não falavam nada, porque eles tinham medo de ser prejudicado ou de ser repreendido. Olá, essa ali é a cordilheira que sai lá nos cânions de Tambezinho. E isso não era diferente com os padres, com os bispos e freiras que ele atendeu, que também tinham medo da igreja. Tá chegando o posto policial, acho melhor eu ir devagar. Depois disso, os cientistas eles estavam pensando em voltar com uma equipe maior. E aquele cientista que tinha um problema nas costas, ele recebeu uma receita para o tratamento dele. Ele achou a receita um tanto estranha, porque os medicamentos indicados não faziam sentido para o problema que ele tinha. E além de ser umas doses muito fora do normal. Mas não eram os medicamentos que colocassem a vida em risco. Era somente uns fermentos natural que ativavam o suco gástrico. Mas não tinha nada a ver com o problema que ele tinha e que as radiografias já tinham mostrado que era uma tal de compressão de vértebra. Estamos chegando em Criciúma. Era um problema bem antigo. E ele já tinha passado por muito especialista bom lá do ZEUA. E ninguém tinha conseguido resolver o problema. Então, ele achou que devia tentar a receita que o médium deu. Os cientistas estrangeiros estavam pensando em voltar para casa e iam tentar conquistar o apoio de outros pesquisadores para estudar o caso do Arigó. Mas sabia que ia ser difícil, só pelo fato do Arigó dizer que fazia esses trabalhos, incorporando um médium alemão. Isso já criava uma barreira para convencer os outros cientistas. Nesse tempo, no Brasil, já tinha surgido as ideias do espiritismo que vinham da Europa. É importante saber que existem as ideias espiritualistas e as ideias espíritas, que são diferentes uma da outra. Enquanto o espiritismo é o estudo mais novo e que foi feito por Allan Kardec, ele pensa de modo mais intelectual, de modo a tentar compreender os fenômenos. O espiritualismo é mais virado para a religiosidade, mas as duas correntes acreditam
na possibilidade do contato com as pessoas que já partiram do nosso plano. Alguns cientistas da época de Kardec estudaram os fenômenos de que ele falava. Cientistas como o Sr. William James, que era um filósofo, que se dedicava ao estudo da psicologia. O Sr. William Crookes, que era um estudioso da física e da química, e alguns outros cientistas daquele tempo. Depois que eles fizeram seus experimentos sobre o tal do mundo espiritual, eles viram indícios que passaram a acreditar nessa possibilidade da existência desse mundo e que também era possível que o homem se comunicasse com seus habitantes. Mas isso é uma coisa que a ciência ainda não pode comprovar e por isso prefere não se envolver. E é difícil quando você convida alguém para fazer um estudo que se envolve com a espiritualidade ou com o mundo espiritual. E por isso nossos amigos cientistas achavam que não iam conseguir os auxílios necessários. Nossa viagem está acabando e o velho vai ficando por aqui. Depois a gente continua. Na próxima viagem nós contamos mais da história do Arigó.